Bom, graça e paz seja multiplicado. Quem vos fala é o professor Zé Ilso. Nós pertencemos aqui a DM Sopro Divino e nós vamos aqui para essa quinta lição. Lição essa que tem como o título Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Queremos pedir a você que nos ajude, né? Deixando o seu joinha, compartilhando, fazendo o seu comentário. É muito importante para nós, porque nos ajuda, né, a divulgar o trabalho, tá certo? Então, vamos lá, vamos para o textual desta lição. Um textual, um tema aí bem forte, né? Diz assim o textual: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática também é tremendo. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável, pois seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. É interessante também observarmos que nessa quinta lição nós vamos concluindo o livro de Ruth, né, dentro desta lição, e é muito importante também você aproveitar, professor, para estimular os seus alunos. A leitura diária é um bom momento para as pessoas aproveitarem e fazer o seu devocional, certo? Porque de segunda a sábado nós temos versículos bíblicos referentes à lição e isso nos ajuda muito. A leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro de Ruth, capítulo de número 3, do versículo 8 ao 10, capítulo 4, versículo 11. Nós não vamos fazer essa leitura aqui para a gente poder ganharmos tempo, né? Porque o tempo é precioso, ok? Nós temos os hinos sugeridos. Eu peço a você que também se empenhe, porque o que nós podemos observar nesses últimos tempos, que os hinos da harpa vai ficando para trás, as pessoas vão esquecendo, e essa geração atual que está vindo aí, poucos conhecem os hinos da harpa. E esses 3 hinos da harpa aqui são muito propícios, né, à história, e é importante fazer isso. A introdução, irmãos, é o seguinte: o tema da presente lição é o casamento de Boaz com Ruth. Esse casamento, ao longo da história da igreja, é visto como um tipo de Cristo e a igreja. No relacionamento de Boaz com Ruth, temos um tipo de relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a sua noiva. A história de Boaz e Ruth também é a história da salvação de Deus para a humanidade. E dentro dessa lição nós temos 3 objetivos. Quais são esses 3 objetivos? Primeiro, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Esse homem era um homem compromissado com as coisas de Deus, com caráter, com sobriedade. Este homem é um homem muito responsável. Segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E terceiro, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. É interessante o que o casamento de uma moabita com um remidor da família de Noemi tem a ver com o plano da salvação, né? O que uma coisa tem a ver com outra. Das coisas simples, aparentemente sem importância, brota uma bênção que abrange toda a humanidade. Deus usou uma crise, irmãos. É interessante. Como que pode? Esse nosso Deus é um Deus tremendo. Por quê? Porque de uma crise que uma família está passando, ele vai
fazer a manutenção de um plano definido desde a fundação do mundo. Esse é o Deus que nós servimos. É bastante importante você observar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas é bom o professor destacar isso, que Deus tem a sua multiforma de trabalhar em meio às crises, ok? Então, hoje eu quero iniciar a aula com uma pergunta muito interessante. O que é mais difícil quando aguardamos uma promessa? Crer em meio ao contexto completamente contrário ao que foi prometido, ou se esperar o tempo necessário, dias, meses, anos ou décadas, para ver se concretizar o que foi prometido? Então, aqui dentro dessa lição, nós vamos definir, né? E poder transmitir, né? Que em meio a uma espera, quando se fala de tempo, esperar não é nada, sabe, agradável. Muitas das vezes a gente, quando vai prestar um concurso, então 1 minuto faz toda a diferença. Mas esperar 1 minuto, às vezes, demora muito tempo. Então, é bastante importante, professor, você destacar as lições preciosas a respeito da promessa de salvação. E também de acerca como devemos nos comportar diante da espera de uma promessa. Aguardar as promessas de Deus se cumprirem pode ser tão desafiador quanto a crer diante do improvável. Por isso, é interessante esta aula, desenvolver esta aula de modo que a fé de seus alunos seja estimulada a enfrentar os obstáculos da espera, né? A introdução, ela nos diz o seguinte: o livro de Ruth começa com fome e morte, porém termina com 2 grandes celebrações. Quais são elas? O casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, avô de Davi. É interessante observarmos, nosso Deus é poderoso, irmãos, para reverter tragédias em bênção. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino humano. A palavra-chave dentro desta lição é remissão. E o que significa remissão? Remissão significa redenção, significa pagar o preço de uma dívida que alguém a contraiu, né? Pagar o preço. Então, observe bem que no primeiro tópico nós vamos ressaltar o compromisso de Boaz com Ruth. Qual foi o compromisso? E é interessante também que a gente precisa entender que muitas das vezes a gente não pode fugir do lugar da bênção. Às vezes acontece coisa conosco e às vezes poderia acontecer com muito mais previdência, porém, às vezes a gente deixa de estar no lugar da bênção. Então, o primeiro tópico aqui a gente vai destacar, irmãos, a colheita da cevada e do trigo havia terminado, porém, Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. É interessante que ela trazia um tema com ela. Qual era o tema? Tudo quando me disseres farei. Ruth capítulo 3, versículo 5. É importante observarmos que Ruth teve oportunidades fora de casa,
mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma ou até mesmo independente. Não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. É importante observarmos sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a nossa sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. É interessante, eu gostaria de destacar aqui um estado que eu contemplei essa semana. Eu não me lembro quem fez, quem escreveu, mas eu achei muito interessante. No estado dizia assim: ame o noivo e não a noiva. Você é a noiva. É interessante observarmos que é comum muita gente se decepcionar com a igreja porque deixa de observar esse detalhe muito importante na nossa caminhada da fé. Amém? Então, repito, ame o noivo e não a noiva. Você é noiva. Dá para você entender? Continuando aqui, irmãos. No segundo tópico aqui, a iniciativa de Noemi. É interessante que os cereais estavam sendo levados para a eira. A eira era um terreno plano, preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho e era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser redimida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe cobrisse os pés e, ao deitar, ela deitaria discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse a presença de Ruth, o que demonstra tratar de um costume conhecido na época. Isso era uma cultura daquele povo. Então, estender a capa era sinal de compromisso de casamento. É interessante observar em Ezequiel 16:8, essa prática é mencionado como uma metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. Terceiro, respeitando o processo. O processo é algo difícil de encarar, difícil de suportar e difícil de vencer. Processo, muitas das vezes na nossa vida, implica em a gente saber aguardar. Então aqui, ao encontrar-se com Boaz, Ruth deveria fazer algo interessante. Isso requeria dela uma preparação. E qual era a preparação? Banhar-se, se perfumar, vestir a sua melhor roupa e, o mais importante, descer a eira. Dá um tema de uma mensagem isso aqui, viu? Para você que está nos ouvindo aí, quiser aproveitar esse versículo, aqui eu quero destacar 4 formas de se alcançar uma grande vitória. Ruth capítulo 3, versículo 3. Torno a repetir. Ruth deveria banhar-se, perfumar-se, vestir sua melhor roupa e descer a eira. Assim como não excluía a ternura, a santidade,
A santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e em moderação. É interessante o horário, meia-noite. Meia-noite, Boaz acorda, assustado, uma mulher deitada aos seus pés e pergunta: quem és tu? E é interessante observarmos que Ruth, orientada por Noemi, se identifica e traz a ele a lembrança da condição de um remidor e pede a ele que estenda sobre ela a sua capa. Isso fazia parte da cultura. Às vezes as pessoas querem achar malícia em cima dessas atitudes, mas eu não vejo malícia nisso não. Isso fazia parte da cultura, era algo muito respeitoso. E continuando, como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu a mensagem. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro parente mais chegado que tinha a prioridade da remissão. Então, como nós estamos falando de processo importa isso. Era preciso aguardar respeitosamente esse processo. E é interessante que diz aqui: se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth é algo a ser destacado aqui, irmãos. E é interessante, novamente, esse caráter se manifesta de maneira maravilhosa. Sem qualquer contrato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser notada. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. É interessante, irmãos, observarmos que a sinopse desse primeiro tópico, o compromisso de Boaz com Ruth, nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para se alcançar a sua bênção, a sua vitória. Ok? Vamos para o segundo tópico? O segundo tópico fala sobre o casamento entre Boaz e Ruth. Começando, concluindo o negócio. Era um negócio a ser feito, precisava de estratégia e Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Porém, era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia. E qual era o obstáculo que havia ali naquele momento, irmãos? Havia uma preferência. Havia alguém com prioridade. Por quê? Porque esse era mais próximo do que Boaz. E é interessante observarmos que Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito a Ruth. Ela disse: sossega, minha filha. Muitas das vezes, irmãos, quando estamos passando no processo, a ansiedade quer nos dominar, né? A ansiedade quer fazer nós sairmos do lugar da bênção. Mas é importante, aqui aprendemos que é importante sossegar, esperar em Deus. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. Não se precipite, viu? A liderança masculina pressupõe atitude,
amor responsável e honra a mulher como o vaso mais fraco. Tá certo? Então, vamos observar aí essas lições. Segundo, resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato da providência divina? Porque tem pessoas que acreditam em acaso, em obra do destino, mas aqui, irmãos, acreditamos fielmente que era a providência divina chegando no tempo certo. Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava. Chamou 10 homens importantes da cidade para testemunhar o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de casar com Ruth a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sobre a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terra que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. É interessante aqui, é que muitas das vezes o pacote precisa ser completo. Às vezes a gente pensa que o casamento, né, ele tem pós e tem contras. Então a gente sabe, tem fatores positivos, mas também tem fatores também não muito favoráveis. E aqui o Boaz explica ao remidor que tem a prioridade desta causa, dizer, olha, você não vai simplesmente só levar as terras, não, mas você também tem que levar, né, a Ruth, e também tem a lei do levirato. E aí quando o camarada pesou, falou, não, é demais, vai prejudicar a minha herança. E herança é um caso sério, né, irmãos? Herança é um negócio complicado. Enquanto as pessoas estão vivas, é uma maravilha. Mas quando a pessoa deixa de existir, os herdeiros entram em guerra. Mas aqui, o que acontece? Vamos para o registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava à porta e os anciões disseram, somos testemunha. É interessante que aqui agora vem a bênção. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Léa, que ambos edificaram a casa de Israel, conforme Ruth 4, versículo 9 a 11. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevada honra. É interessante aqui, nessa sinopse do tópico 2, que o casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher como vaso mais frágil. Então, meu amado, aqui há um auxílio de vida cristã. Eu achei muito interessante
E eu gostaria que você aproveitasse a sua aula e pudesse destacar também, porque isso aqui está na Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal do Rio de Janeiro, CPAD, né? 2004, na página 360, e eu tive fazendo essa leitura, tive meditando, e achei muito interessante para você, professor, destacar esse auxílio da vida cristã, tá bom? Eu não vou falar aqui não, a gente vai passar e vamos já para o terceiro tópico. Nesse terceiro tópico aqui, eu quero destacar que a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Nada acontece por acaso. O nosso Deus está trabalhando e está trabalhando de uma maneira tremenda aqui, usando Boaz, usando Ruth, embora os contratempos aqui enfrentados por Noemi e Ruth, mas a bênção está chegando. Como, pastor? A bênção chega com a conclusão do casamento e o nascimento da criança por nome de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. E é interessante, no capítulo 4, versículo 13 desse livro, diz assim: o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendia como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes, amargurada e acreditando estar sobre um castigo divino, irmãos, a viúva de Elimeleque recebe uma renovação de vida. Eu quero dar uma pausa aqui e eu quero falar a vocês que nos ouvem aí que hoje eu sou vô. E às vezes eu faço uma pergunta para quem está sendo, né, tá ganhando um neto recentemente. Eu pergunto ao avô ou avó, dizendo assim: bem-aventurado é quem é vô ou quem tem vô? Até agora eu ainda não entendi esse mistério, mas que um neto traz uma alegria, sabe, de uma maneira tão maravilhosa que não dá para explicar muito bem com palavra. É só experimentando. Se vou, né, é que você vai saber. E era o que estava acontecendo agora com Noemi. E alguém que cuidaria dela em sua velhice, né, o seu neto. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e de alegria, irmãos. Não tem jeito. É coisa tremenda. Só quem é vô e vó é que sabe disso. Neles, os idosos projetam um prolongamento da vida. Recebem um novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido os filhos e se dedicado a eles, conforme destaca o salmista no Salmo de número 128, versículo 6. É interessante, no segundo tópico aqui, Boaz é um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada, prejudicada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Observe, Orfa voltou para os seus familiares, os moabitas. O Deus de Israel encontrou em Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Que beleza, né, irmãos? De história. É uma história fascinante, é uma história tremenda, é uma história que vale a pena a gente observar como que o nosso Deus trabalha de uma maneira gloriosa
né? É interessante que Boaz agora vai investir em Ruth, aparentemente um projeto falido, mas Deus é especialista, irmão, em investir em projetos falidos. Muitas das vezes olhamos para dentro de nós, nos encontramos em crise, mas nos lembramos que existe um Cristo maravilhoso. Boaz era um tipo de Cristo que pode também remir, pode mudar todo o quadro da nossa vida. Então, em Sinopse 3 aqui, o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo do relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. Ok? Então, antes de nós fazermos a conclusão, eu gostaria de pedir a você também, professor, que atentasse para a aplicação desta lição. Porque ela diz o seguinte: o casamento entre Boaz e Ruth nos ensina que Deus usa as coisas simples para fazer cumprir um plano muito maior. Também temos a lição de que é necessário aprendermos a esperar o tempo e aguardar o processo devido para alcançarmos a promessa. Ok? Então, não esqueça de fazer a aplicação da lição, tá bom? Porque antes de fazer a conclusão, eu achei muito propício aqui uma escrita aqui do ensinador cristão. Eu gostaria de passar para você aqui, para que se você tivesse paciência de me ouvir, né, de me assistir, você possa me acompanhar. Eu achei muito interessante esse auxílio aqui que o ensinador cristão da CPAD nos dá. Preste bem atenção. A lição dessa semana revela a presciência de Deus quanto ao futuro de seus servos, que confiam em sua bondade e o servem com temor. A história de Noemi e Ruth havia iniciado com amargura e sentimento de impotência diante da morte dos homens da família. No entanto, essa triste realidade se converteu em bonança quando essas duas mulheres resolveram agir conforme a vontade de Deus. A presente ocasião exigiu não apenas confiança na providência divina, mas também a sabedoria para traçar a estratégia correta a fim de alcançar a bênção. Noemi soube que naquele campo havia um homem bondoso e de boa fama que poderia ser o remidor da sua família. Por esse motivo, cuidou de orientar Ruth sobre o que fazer para alcançar a benevolência dele. Durante aquela noite, quando Boaz se deitasse na eira por ocasião do período da debulha da espiga, Ruth deveria deitar-se aos seus pés e demonstrar o interesse por ser redimida. Observe que a ocasião se fez útil e Ruth demonstrou ser agradável a Boaz para que o propósito divino se concretizasse. Ao deitar-se aos pés de Boaz, Ruth não o fez por ambição material ou mesmo porque ansiava um casamento. Nada disso. Ela o fez por amor à sua sogra, que em contrapartida desejava ver sua nora casada novamente e feliz. A solicitação de Ruth a Boaz para que a cobrisse com a sua capa significa o pedido de casamento em ocasiões como aquela. Imediatamente Boaz acolheu Ruth e cumpriu o que fosse necessário para a ter como esposa. Até mesmo aquele que tinha o privilégio de ser o primeiro remidor
abriu mão do seu direito, por quê? Porque Deus estava nesse negócio. Quando as intenções do coração de um servo de Deus são agradáveis, o próprio Deus remove as barreiras para que as bênçãos se manifestem de maneira gloriosa em sua vida. O escritor Laurence Austin Richard destaca que, como o tempo, Ruth teve um filho, e naquele filho encontrou consolo e esperança. De certa forma, como o filho era considerado prole do próprio filho de Noemi, ele era neto de Noemi, uma indicação de que a vida continuava e de que Noemi não seria esquecida. No entanto, mais comovedor é o elogio que as mulheres de Belém fizeram a Ruth, em uma época em que ter filho era a coisa mais importante na vida da maioria das mulheres. As mulheres de Belém podiam admirar: tua nora que te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Preste atenção, o amor de Ruth, tão valioso quanto um filho nos braços, é que foi capaz de renovar a vida de Noemi. Note que o amor mútuo presente entre essas duas mulheres fez com que ela encontrasse em Boaz não apenas a remissão dos bens e direitos de descendência, mas também a bênção de ser novamente uma família completa e feliz. Amém? Eu quero fazer a conclusão, desta lição, encerrando aqui o livro de Ruth. A conclusão nos diz o seguinte: a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça salvadora de Deus, que se manifesta a todos, judeus e gentios. A graça que não faz acepção de pessoas, a graça que não faz acepção de pessoas que são abastadas ou os plebeus, a graça que não escolhe cor, raça, mas a graça que alcança a todos. Que proclamamos com poder a vida e a obra do nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Amém, meus amados? Então eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. É a primeira vez que a gente faz essa aula sozinho. Esperamos que possamos ter ajudado a você, e que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Um abraço.